Vamos à casa do Senhor? Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Querido Deus e Pai, obrigado por essa noite, por se encontrar aqui presente neste culto de doutrina, Senhor, pedindo a Deus orientação, inspiração do Senhor, para falar aquilo que o Senhor deseja comunicar, expressar, confrontar as nossas vidas, mas também consolar, admoestar, encorajar, para que possamos prosseguir nessa jornada espiritual. Deus, dá uma palavra, fala aos corações e dê vitória aos teus servos, para que possam ouvir de bom grado, e aquilo que o Senhor colocar no meu coração, na minha boca, possamos expressar em nome de Jesus nessa noite, Pai. Para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos, e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu já venho seguindo assim uma sequência, falando no Salmo 120, o enfrentamento, né, da mentira, das palavras falsas, da calúnia que os viajantes tiveram que enfrentar, essa hostilidade em meio ao caminho a Jerusalém. Falamos também na semana passada que durante o trajeto desse caminho a Jerusalém, dos peregrinos, até usou uma expressão que os irmãos, a irmã Ana deve conhecer, não sei se a irmã Ana conhece, como é que diz? Os que fizeram tipo assim né, não é passeata, né? É uma romaria. É uma romaria. Mas não é uma romaria no sentido desse que a gente conhece aqui do Nordeste, do Ceará. No sentido de ovacionar o nome de uma pessoa, ou o nome de um alguém muito importante. Mas essa caminhada, essas romarias, elas eram dedicadas ao Deus de Israel, ao Deus invisível, o Deus vivo. E eles se reuniam pelo menos, sabe quantas vezes por ano? Por ano? 3 vezes, né? 3 vezes por ano. Enquanto que nós aqui temos um privilégio de pelo menos algumas vezes na semana, aqueles que podem estar ou na oração na segunda-feira, ou na doutrina na quinta, até na escola dominical pela manhã, e no domingo à noite. Glória a Deus. Então, após enfrentar a longa jornada até Jerusalém, enfrentando os perigos, Salmo 121, nós vimos isso, o enfrentamento dos perigos da estrada. Percebemos que agora no 122, irmão Misael, é chegada, eles de longe eles avistavam o Monte Sião. Como é que diz o Salmo 120, versículo 1? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas já chegando no 122, eles adentram a cidade, Sião, Monte Sião, que era uma cidade, uma espécie de fortaleza, né? Rodeada de montes. Isso nós vamos ver no Salmo 125. E aí algumas pessoas, como o próprio Davi, que morava lá em Jerusalém, a cidade do rei, eles tinham o palácio do rei e não tinha ainda o templo, era só o tabernáculo, porque até então quem construiu o templo foi o filho do Davi, Salomão. Mas eu quero nesta noite dizer que
havia uma motivação, uma alegria muito forte da chegada dos peregrinos em Jerusalém. E aí ele vai ao santuário, onde estava o tabernáculo, e Davi, contando essa história, vai dizer: alegrei-me quando esses peregrinos chegaram em Jerusalém e fizeram o seguinte convite. Qual foi o convite que os peregrinos fizeram para o rei? Qual foi o convite? Vamos à casa do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos glorificar a Deus na casa do Senhor. E realmente, Hebreus 10 e 25 tem uma passagem muito importante. Não deixando esse santo costume, esse santo hábito de congregar. Alguns têm deixado. Já dizia o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 10, 25. Glória a Deus. Vou até olhar se é mesmo, né? Domingo aqui eu falei um versículo, errei o Salmo 68, versículo de número, acho que me fugiu aqui, mas era o 62, né? Mas o Hebreus, a carta aos Hebreus, esse é um costume muito importante para o servo de Deus, né? Você sabe o que está escrito? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aqui é uma exortação para a gente sempre congregar, estar juntos, adorar a Deus em comunidade, como igreja. Glória a Deus. Mas assim, havia uma alegria, uma motivação muito grande para esses irmãos estarem pelo menos 3 vezes por ano no santuário para levar as suas ofertas, seus sacrifícios. Glória a Deus. Por isso que há uma alegria, há uma motivação correta em adorar a Deus. Glória a Deus. Isso tem muito a ensinar a cada um de nós aqui. Louvado seja Deus pelos irmãos que aqui estão. Mas alguns irmãos perderam a motivação correta de estar no culto, de vir à igreja. Eu sei que alguns se tornaram crentes adoradores online, se assim pudesse dizer, é online mesmo. Eu sei que é bom quando você está enfermo. A minha esposa aqui, quando eu estava doente, ela sempre ligava assim naquele irmão que fazia umas orações assim de cura. E é importante, né? Você acompanhar, você está conectado. Agora você está com saúde, com seus pés bons, com a sua mente boa, você está saudável, aí você prefere ficar em casa. Glória a Deus. Eu quero te despertar nessa noite. Eu creio que você já está despertado, mas certamente algum irmão que possa ouvir essa mensagem, que você possa ser despertado nesta noite, para entender o âmago, o assunto principal, a temática desse versículo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. O salmista estava motivado, porque ele tinha o desejo de estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Então, eu posso continuar lendo o versículo, para ver se a gente entende. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Parece que os viajantes chegaram, aí começaram a vislumbrar a beleza da cidade, admirar a estrutura da cidade, admirar como estavam as casas, as muralhas, admirar toda aquela beleza. O texto vai dizer: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Glória a Deus. Irmãos, essa questão eu estava lendo hoje em Êxodo, né, que o tabernáculo ele era feito de vários, né, véus, e tinha as cortinas, e cada cortina estava entrelaçada uma à outra, para mostrar esse estado compacto, né? É como se fosse bem compacto. A própria cidade, se você lê em Neemias, quando Neemias vai levantar os muros, posteriormente que os muros foram derrubados, tal. Então,
começando com o sacerdote. Cada casa estava ligada à casa vizinha, estava o muro, eles formavam uma verdadeira junção abençoada que protegia a cidade. Glória a Deus. É como aquele grupo assim bem fechado, aquele estado bem ligado, fisicamente falando. O texto vai dizer isso. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, bem compacta, em outras versões. E aí ele vai mostrar essa unidade. Às vezes que a gente lê o Israel, quando iam para a guerra, era como um só homem, mas havia tribos diferentes, haviam personalidade diferente, havia gostos diferentes, cada pessoa não é igual ao outro. Aqui não está falando de uniformidade, aqui está falando de uma unidade espiritual, uma unidade familiar, glória a Deus, uma unidade religiosa, espiritual. Eles estavam ligados um ao outro pela aliança, pela verdadeira fé no Deus de Israel. É tanto que hoje eu li lá em 1 Reis, capítulo 12, vocês lembram a história de Jeroboão? Quando Jeroboão, Deus deu a ele 10 tribos e Judá ficou com 2. Aí o que foi que Jeroboão fez? Fez 2 santuários, um no extremo norte, a cidade de Dan, e outro no caminho para Jerusalém, em Betel, exatamente para não promover essa unidade. E aí eu tenho que retratar sobre Elias, que ele pegou essas 12 pedras e formou o altar de Deus, para vir fogo sobre o altar. Então essas 12 tribos, elas têm suas coisas diferentes, mas elas estão unidas como um só homem, em adoração, em comunidade, em um povo que expressa a sua fé em Deus, em um povo que está unido a uma aliança com Deus, a um povo que está unido, conectado, atado um ao outro. Já diz o escritor, o sábio, que diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper, quebrar, porque estão mais afinados um ao outro. Não sei se você está entendendo a mensagem, glória a Deus. Mas essa é a admiração dos viajantes por Jerusalém, uma cidade bem sólida, uma cidade bem arrumada, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças. Me parece, eu li hoje Oséias, essa questão, Oséias 2:5, os pagãos, eles iam à igreja lá deles, sabe para quê? Não era para adorar os deuses dele, não, mas a adoração funcionava como uma moeda de troca. Ou seja, eles iam prestar suas homenagens aos deuses pagãos, mas em compensação ele queria de volta benesses, benefícios, bênçãos. Oséias 2 diz assim, porque, versículo 5, não sei se você está podendo acompanhar nesta noite esse versículo. Irmão, diz assim, porque a tua mãe, aqui Oséias falando para, a tua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz. Olha o que aqui está falando, Oséias está falando para o reino do norte. Está falando para a nação, irmã. Essa aqui é uma linguagem simbólica. Olha o que eles diziam, os adoradores lá. Irei aos meus, como ele diz aqui, irei atrás dos meus namorados. Está entendendo aqui? Irei atrás dos meus namorados. Sou profeta profetizando contra o reino do norte. Que me dão o quê? O pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ou seja, eu vou atrás dos meus amantes, namorados. Está falando aqui de uma
prostituição, não física, mas aqui a prostituição espiritual. Obrigado, irmão. Eles estavam se achegando aos deuses, e eles estavam dizendo que esses deuses estavam favorecendo a ele com toda sorte de bênção, a comida, né, o pão e demais benefícios. Havia uma troca de adoração com bênçãos. E em contraste com isso, eu quero dizer para vocês, conforme o Salmo 122, diz o versículo 4, irmão, para que essas tribos subiram? Para fazer o quê? Para darem graças ao nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, pela vida. Graças a Deus pela salvação. Graças a Deus pela saúde. Graças a Deus pelo livramento. Graças a Deus pelo teu nome está escrito no livro da vida. Graças a Deus pelo livramento de morte. Graças a Deus por estarmos aqui nessa noite, ainda com liberdade religiosa, ainda expressando a nossa fé publicamente, em forma de uma rede social, aqui com os irmãos. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Então havia uma motivação de ir ao templo. Não, eu vou ao templo porque tem gente que diz assim: hoje eu vou porque hoje eu quero receber uma profecia. Hoje eu vou porque eu quero que a irmã está me devendo, eu vou pegar o dinheiro dela. Não é o caso dos irmãos. Hoje eu vou porque eu vou entregar os meus produtos que eu vendo para os irmãos da igreja. Qual é a motivação que tem levado você a vir à casa de Deus? Para dar graças. Hoje eu vou porque hoje vai ter um pregador diferente. Vai ter um pregador que conta as revelações. Eu só gosto de pregador que tem revelação. Pregador que só prega dentro da Bíblia, da teologia, eu não gosto não. Glória a Deus. Mas você vem aqui para ouvir palavras de homens, ou você vai para ouvir a instrução divina que te exorta, glória a Deus, a você ter uma motivação correta para vir ao templo? Glória a Deus. Interessante aqui, viu, irmãos? Aonde sobem as tribos, os tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. E ele olhou também. Os viajantes estão contemplando a cidade, como as casas estão compactadas. Havia uma motivação certa para ir adorar. Havia uma organização, uma unidade de fé. Glória a Deus. E agora, ele vai dizer também no relato, ele vai descrever a beleza da cidade. Ele vai dizer: ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Ou seja, ele está dizendo que no palácio havia tipo assim como se fosse lá Brasília, né? Está lá os poderes da república. Aqui nós temos o poder, não era uma república, mas era uma monarquia. Mas aqui está o poder judiciário. O monarca, ele que regia a nação, que era Davi. O poder judiciário eram os seus conselheiros, os juízes. E o poder legislativo era a lei do Senhor, que regia as pessoas. Era a lei de Deus, que comandava o modo de viver de cada um. Glória a Deus. Não havia uma constituição elaborada por senadores, vereadores, deputados estaduais, federais. Havia uma constituição escrita pela inspiração do dedo de Deus, pela inspiração profética, glória a Deus, que deveria reger a conduta de todos aqueles adoradores, de todos aqueles que iam ao templo adorar, de todas aquelas pessoas que vinham motivados para render graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, qualquer demanda, eles tinham que ir lá. Está lá os tronos do juízo, está lá os tronos da casa de Davi. Ele contemplou também essa beleza, essa organização de como a cidade estava estruturada.
Depois de contemplar, de fazer a sua exposição da cidade de Jerusalém, o salmista vai apresentar uma terceira parte do salmo, que ele vai fazer pedidos de orações. Vejam aí, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Glória a Deus. Interessante que ele está dizendo assim, olha, eu vou ao culto para adorar, para render graça. Glória a Deus. Mas o culto é um lugar também de oração. É um lugar de você interceder pela paz de Jerusalém. Jerusalém, como de fato o monarca Davi, teve muitos embates, muitas guerras em torno, moabitas, amonitas, filisteus, toda aquela turma vizinha, sempre vez por outra eles queriam atacar. Glória a Deus. E o salmista está implorando uma oração, orar pela paz de Jerusalém, para que haja prosperidade sobre aqueles que amam, para aqueles que são devotos de Deus, para aqueles que são adoradores de Israel, do Deus de Israel. Então ele está pedindo oração por proteção externa. Glória a Deus. Mas não é só na proteção externa, porque poderia ter paz externa. E como é que estava o relacionamento entre os crentes, entre os israelitas? Como é que está? Como é que está? Como é que estamos? Como é que estamos entre nós? Glória a Deus. Hein? E aí você vai ver o versículo seguinte, Adamilton. Haja paz dentro de onde, irmã? Dentro da cidade, dos muros. Glória a Deus. E prosperidade dentro dos teus palácios. Ele está falando que a paz tem que reinar fora, para com o de fora e com o de dentro. Porque eles podiam estar ali indo à igreja, e o Senhor Jesus falou o seguinte: quando você for ao templo, lá ele fala do templo, já existiu o templo, e aí você se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta e vai se apaziguar, se reconciliar com o irmão. Está falando exatamente dessa paz que tem que ter entre os irmãos, porque assim vai ter prosperidade dentro dos teus palácios, assim vai ter vida nova, assim vai ter a prosperidade aqui, irmão. Não é que Deus está dizendo assim, olha, porque hoje tem a teologia dos amigos de Jó. Se você fizer tudo bem direitinho, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, e pronto. Mas nem sempre é assim. Eu vi um irmão dizer que Deus, muitas vezes ele desnorteia as pessoas podem até perder tudo, mas ele continua sendo Deus absoluto e acabou. Glória a Deus. Deus destrói até os determinados planos dos homens, mas Deus continua abençoando, porque a bênção maior aqui é a adoração, é a motivação de orar pela cidade, é a motivação de orar pela paz externa, é a motivação de orar para que as tribos possam estar alinhadas, as casas que estão compactadas, também as pessoas estejam unidas umas às outras, que não haja divisões, que não haja contendas, que não haja qualquer briguinhas, não. Haja paz dentro desta igreja, haja paz dentro da família, haja paz entre o marido e a mulher, haja paz entre os irmãos, haja paz entre os familiares, haja paz entre os vizinhos, haja paz interna, porque esse é um perigo também. Glória a Deus. Por causa dos meus irmãos e amigos, eu vou dizer, haja paz em ti. São amigos e irmãos. Estamos juntos nessa caminhada, juntos na casa de Deus. Agora presta atenção. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Então o que é que nós aprendemos com tantas lições preciosas, lições práticas para o nosso viver, para a nossa caminhada com Deus aqui na terra? É bem verdade que eu vi um pastor falar que tem uns irmãos que, assim, a gente, se um dia a gente puder viajar, né, fazer aquelas
excursões, né, para Jerusalém, conhecer os locais bíblicos. Isso é bom, né, não? Se algum irmão, né, tiver dinheiro, condições, isso é bom demais. Mas às vezes tem igrejas e até irmãos que dizem assim, eu já vi, eles vendiam as lascas da cruz de Cristo, os pedacinhos da cruz de Cristo. Isso aí não... Ou então traziam um pouquinho de água lá do Rio Jordão. Essa água aqui é água poderosa. Aqui é água que Jesus foi batizado. Isso não existe. Ou então eles pegam uns galhozinhos de oliveira aí ficam endeusando objetos, endeusando. Então vai lá, o pessoal faz isso, né? Mais interessante é que Jerusalém, como centro, a Israel está no centro do mundo. Glória a Deus. Jerusalém era para onde todos deveriam nessa época. Jerusalém é um tipo. Jerusalém é uma sombra da realidade. Porque quem é a realidade, na verdade? Quem é a realidade? Quem é que... Agora Jesus explica isso. Eu já estou falando do assunto. Jesus disse para a mulher samaritana. Como é que ele disse para a mulher samaritana? Glória a Deus. Os verdadeiros adoradores não é no Monte Jerusalém, não é no Monte Gerizim, é onde você estiver. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente no meio deles. Glória a Deus. Então Jesus ele faz uma mudança brusca, porque ele vai dizer que o centro da adoração não é mais um lugar, o centro da adoração não é mais um templo. Claro que nós nos reunimos dentro de um santuário desse, mas esse santuário aqui são local, é paredes. Isso, o que valoriza aqui são as pessoas, são os adoradores. É os adoradores que atraem a presença de Deus a este templo. Glória a Deus. Através da devoção, através das suas orações, através do seu choro, através da sua entrega, através da sua humilhação, através do seu quebrantamento, através da sua humilhação. Glória a Deus. Deus se inclina para os adoradores. Deus ouve a oração deste lugar. Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo aí, né? Pois bem, Jesus até disse: esse templo será destruído. E foi mesmo, no ano 70. O rei general Tito. Mas disse, estava falando dele. Porque o templo da adoração é o próprio Jesus. Ele é agora a centralidade da adoração divina. Tudo tem que ser feito em nome dele, para ele, para a glória dele. Glória a Deus. Por isso, quando você ora a Deus, você não vai pedir em nome de Jesus. Tudo eu te peço em nome de Jesus. Ele abriu a porta do centro da adoração. Ele rasgou de alto a baixo o véu do santíssimo lugar. Ele te deu direito acesso ao trono da graça de Deus. Jerusalém teve a sua importância histórica. A cidade teve a sua importância naquele momento, como até hoje tem. Mas o centro da adoração de todos os cristãos se centraliza na pessoa única do Filho de Deus. Nós estamos aqui para adorar quem? O Filho de Deus. Nós estamos aqui para glorificar quem? O nome excelso, maravilhoso de Jesus Cristo. Glória a Deus, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Glória a Deus, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, porque Ele foi assunto ao céu. Glória a Deus, porque um dia Ele voltará para arrebatar, ressuscitar a sua igreja triunfante. Glória a Deus. É desse jeito, irmãos. Alguns irmãos vão dizer assim: então, pastor, sendo assim, eu vou ficar só em casa agora, me reunir com a minha mulher, com meus filhos, mas ei, esse não é o princípio que eu estou ensinando aqui, não. Você pode reunir na sua casa, fazer uma coisa que muitos de nós às vezes não, né, negligenciamos: culto doméstico. Isso é benéfico, mas reunir, as tribos estavam reunidas. Glória a Deus. A igreja do Novo Testamento não tinha templo, é bem verdade, mas ele estava onde? Toda semana reunido, todos os dias. Eles estavam, porque irmãos, soldados sem
exército, ovelhas sem rebanho, não dá certo, irmãos. Nós temos que estar conectados. Prestar atenção no ministério da unidade. A cidade estava bem sólida, compactada. Isso simboliza a unidade da igreja. As tribos corriam para o centro do mundo da adoração ao Deus de Israel. Todos nós estamos ligados a uma nova aliança, aliança lá na cruz do Calvário, aliança com Deus, mas nós estamos ligados a Cristo, glória a Deus. Mas aqui nesta noite nós estamos adorando a Ele porque Ele é bom, nós estamos dando graças a Deus. Então, que nós possamos nos despertar para ir ao culto de verdade, com toda a nossa motivação, porque tem alguns irmãos que dizem: não estou mais me alegrando em ir para a igreja. Tão triste. Está triste por quê, irmão? Irmão, você quer ser cheio do Espírito Santo? Abre a tua boca, que o Senhor disse que Ele vai te encher. Glória a Deus. Ah, irmão, como é que eu posso ser cheio? Só olhando os defeitos dos outros. Irmão, igreja tem gente perfeita. Tem perfeição total? Eu quero dizer que isso aí não existe. Nós somos falhos, mas nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Então, meus irmãos em Cristo, que tenhamos a motivação correta para ir adorar o Senhor. Como Jerusalém agora era o centro do mundo, nós estamos centralizados a nossa adoração como Cristo. Cristo não é um tipo, Cristo é a realidade, Cristo não é a sombra, Cristo é a realidade. A centralidade da adoração está tudo voltado por Ele e para Ele. Então o dever do cristão, ainda tem outra coisa que nós devemos aprender sobre essa devoção de cultuar a Deus, de ir ao templo, de se alegrar uns com os outros, de chorar uns com os outros. Sabe qual é o versículo que eu citei? Isso se aplica no versículo de número 4. Interessante. Os sacerdotes trabalhavam lá no templo. Alguém pode usar esse termo. Porque, irmão, tem gente assim, ó. Tem gente, deixa eu explicar aqui. Eu sei que não é o caso de os irmãos, mas tem irmão na igreja que diz assim: irmão, eu não vou dar dízimos e ofertas. Sabe por quê? Porque eu não vou dar dinheiro para esses pastores. Ou então ele diz assim: irmão, eu não vou dar nenhum dinheiro aí porque esse aí está tudo da lei. Irmão, se você não quer dar, se não há motivação correta para dar, eu não vou pregar assim: irmão, se você não dá, você vai ser amaldiçoado. Eu não vou pregar isso nunca, jamais. Sabe qual é o que tem que se motivar nessa questão do contribuir? Ação de graças. Ação de graças. Esse é o carro-chefe que te empurra para dizer assim: olha, tu tem que contribuir porque Deus é bom para contigo. Deus te deu saúde, Deus te deu emprego, Deus te deu salário, Deus te deu o suficiente. Tu tem só que ser grato a Deus, porque em relação à administração, há um ministério, há uma convenção, há uma divisão, glória a Deus, de repartir. Compete a mim fazer a minha parte, ser grato, ser grato. Mas quando eu não tenho esse costume, qualquer motivo eu digo: eu só tenho umas merrequinhas. Tem dias assim: eu não tenho nada. Irmão, glória a Deus, não pare com esse discurso aí, irmão. Eu sei que nós não estamos aqui forçando ninguém a fazer isso, aquilo. Até porque a motivação verdadeira não é forçando. É por gratidão. É por render graças. As famílias vinham ao santuário com as suas ofertas, com os seus os animais para ser sacrificado. Tudo lá era ofertado de bom grado, de coração, agradecimento, motivado por essa questão, não por imposição, não com medo de ser amaldiçoado, não, é pela gratidão ao nome do Senhor Deus. Entenderam? Glória a Deus. Posso continuar? Irmã Léa aqui está dizendo que eu estou quase no final. Eu já expliquei aqui o versículo 5, que aqui tem a cidade estava compactada, reunida, agrupada, bem organizada.
Lá tinha um local onde os juízes ouviam as causas das pessoas, não é verdade? Os juízes ouviam, eles davam um veredito, mas diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é juiz, não iníquo, Ele é o santo, justo juiz. Ele também é advogado, principalmente Ele advoga as causas das viúvas e dos órfãos. Ele é pai de viúvas, de órfãos. Ele ampara o que está desamparado. Ele julga a causa daqueles que estão injustiçados. Então, se você nesta noite entrou aqui atribulado com a causa, entregue tudo nas mãos do advogado fiel, Jesus Cristo. Ele vai resolver a tua causa. Coloca tudo no altar de Deus. Ali estão os tronos do juízo. Ali Deus vai entrar com providência. Ali Deus tem uma palavra. Deus vai mexer nos papéis. Deus vai entrar com a providência. De uma forma ou de outra, espera nas providências divinas. É ali que estão os tronos do juízo. É na pessoa de Cristo. É que você se achega. Jesus, eu estou precisando disso. Jesus, eu estou precisando disso, aquilo. Jesus, aquela causa. Jesus, aquela causa na justiça. Jesus, aquele fulano, aquele ciclano. Glória a Deus. Você não vai fazer uma imprecação, pelo amor de Deus. Não é nesse momento. Você vai pedir a bênção de Deus. E aí a sua causa vai ser ouvida. O seu pedido vai ser ouvido diante do altar de Deus, diante de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Outra coisa que nós temos que aprender, outra lição muito importante do Salmo 122, como eu falei aqui, a lição da oração. Jesus ensinou a gente a orar sempre e nunca esmorecer. Irmão, você já se esmoreceu alguma vez na sua oração? Pois bem, isso acontece. Eu quero dizer para você, repetindo o que Jesus disse, não esmoreça não, siga em frente, continue orando, orando pela paz. Isso é um dever de como cada membro. Irmãos, a oração é assim, ó. Você e eu somos agora, como no dizer de Paulo, nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Pedro vai dizer que cada crente é como se fosse um bloquinho de pedra, glória a Deus, que está compactado ao edifício espiritual, que é a igreja de Deus aqui na terra, aonde nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós estamos ligados a Ele. Cada cristão é um tijolinho desse edifício, glória a Deus. Cada cristão é um membro de uma célula desse corpo que está engrenado, que está compactado, unido a Cristo, o cabeça da igreja, em adoração, em louvor, glória a Deus. Ele é perfeito, nós precisamos ser orientados por Ele, glória a Deus. E aí temos um dever como casa espiritual de orar. E aí tem orar pela família, né? Orar pela igreja. Esse é o momento que nós estamos no Nordeste para Cristo. Uma oração uns pelos outros, de intercessão. Orando pela igreja, orando pela salvação de vidas, orando pela unidade da igreja, orando pela prosperidade espiritual dos irmãos, para que os irmãos cresçam, não se embaraçem com as coisas dessa vida, mas possam crescer na pessoa de Jesus. Meus amados irmãos, essa oração pela unidade, ela tem que ser contínua. Versículo 7, glória a Deus, diz que, como lição de prática, louvado seja Deus, que a paz tem que prevalecer. É a oração da manutenção pela unidade do corpo de Cristo. Glória a Deus, irmãos, vez por outra tem umas coisas que dividem os irmãos, mas essa é uma lição muito prática, o dever de orar sempre. O dever de lançar tudo diante do altar de Deus, apresentar diante do nosso justo juiz, o cultivar uma verdadeira comunhão, em contraste com as questões daquelas pessoas que não querem mais frequentar a igreja. E tem até uns que, irmãos, olha, a teologia, a falsa teologia, ela é facilmente inventada, né? Já viram, né? A ideologia de gênero já tem pessoas que fortalece a ideologia de gênero através da Bíblia, mas de forma errada. Está entendendo? Outro,
a pessoa que não quer ser contribuinte, dizimista na igreja, ele pega uma doutrina na Bíblia e procura aqueles irmãos que vão. Tem uns irmãos que vão para o vídeo do YouTube e fala os defeitos da igreja, e fala os problemas dos pastores, dos cantores. Tem até um tal do, né, você sabe, só fuxico. Mas então, continuando, eu quero dizer para vocês, glória a Deus, é que quando você cria uma doutrina, tipo, esse negócio de ir ao templo, isso aí é para o Velho Testamento, e eu agora sozinho aqui em casa eu adoro a Deus. Isso é uma doutrina que foi inventada. Eu sei que houve agora ainda a pandemia, aí que os crentes ficaram dispersos. Tem uns irmãos que estão tudo assim, tem aquela desculpa, né? Eu sei que alguns têm limitações, mas para vir ao culto é uma luta. Mas para ir receber o dinheiro na Caixa Econômica,